Um mangá com um clima tenso, doces envenenados, um assassino em série e um neurocirurgião muito talentoso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Neto, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Estante Chapa. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o arco inicial do mangá Monster, um mangá publicado por Naoki Urasawa e publicado originalmente no período entre 1994 e 2001. O arco inicial desse mangá, ele compreende, coincidentemente, o primeiro volume da edição física Tankobon, que envolve os 8 primeiros capítulos do mangá, e é dele que a gente vai começar a falar agora. Estamos no Hospital Memorial Eisler, em Düsseldorf, na Alemanha. O ano é 1986. O médico japonês neurocirurgião Kenzo Tema acaba de sair da sala de cirurgia após mais uma operação bem-sucedida. Nos corredores, ele encontra uma mulher que está chorando pela morte de seu marido, que sofreu um acidente. Ele foi trazido para o hospital, fez a cirurgia, mas não resistiu. Agora ela tem que contar ao filho que seu pai não voltará. No dia seguinte, ele se depara com a mesma mulher e sua criança. Ela pergunta se ele é o Dr. Tema, e após ele confirmar, ela o agarra pelo jaleco e começa a gritar desesperadamente, pedindo para que ele devolva o seu marido. Uma frase que, a princípio, não faz muito sentido. Diz que a culpa é dele por seu marido ter falecido, que ele chegou primeiro, mas o médico não o operou, e por isso ele faleceu. Vamos entender o que aconteceu. Na noite anterior, Tema foi chamado para operar um trabalhador turco que sofreu um acidente. E quando ele estava se preparando para entrar na sala de cirurgia, um superior o chamou para outra operação por ordens do diretor. A cirurgia era de um cantor muito famoso na Alemanha, um cantor de música clássica. E o sucesso da operação traria muito prestígio para o hospital. Algumas informações necessárias é que, principalmente, o diretor do hospital, ele é um médico muito ganancioso. E ele tem aquela pretendência de ser eleito como membro do Conselho de Medicina da Alemanha. Muitas vezes ele usa o tema para desenvolver pesquisas e depois serem publicadas em seu nome, o nome do diretor. Isso para conseguir verba para o seu plano de ascendência política no ramo da medicina, através de políticos e de investidores também. Em um jantar com sua noiva, Tema relata o acontecido com a esposa do falecido no hospital, e ele busca, de certa forma, um consolo. Ele quer se convencer que ele não tem nada a ver com a morte do trabalhador turco, isso tudo para desencargo de consciência. É isso que sua esposa faz, porém, o que ela fala gera um efeito contrário do que ele estava buscando. Ela diz que a vida das pessoas não tem o mesmo valor, que, portanto, há prioridades e isso abala profundamente o nosso protagonista. E aqui cabe ressaltar mais um detalhe. O diretor do hospital, ele é pai da noiva do Tema. Então, em outras palavras, o diretor é sogro do Tema. A partir daí, o Tema ele passa a ter uma atitude diferente, porque ele percebe o quão errado aquele hospital estava e que ele fazia parte daquilo. Ele inicia uma espécie de redenção, passando a valorizar 100% a vida dos seus pacientes, independente de classe social. Vamos falar agora de uma família importante para a história, os Liebert. O Sr. Liebert era secretário de comércio da Alemanha Oriental. Então ele fugiu para a Alemanha Ocidental e trouxe sua família junto, a esposa, a filha Anna e o filho Johann. A polícia foi chamada para a casa dos Liebert por receber relatos de terem ouvido disparos de arma na região. Chegando lá, eles percebem sinais de arrombamento e quando entram na sala, eles encontram os pais mortos com tiros na cabeça. Em outro cômodo, eles encontram a menina. Ela está ilesa, mas ela está paralisada em estado de choque. E ela está em frente ao corpo de seu irmão baleado e inconsciente, porém ele está vivo. Tema é chamado para o hospital. Ele encontra a menina ainda em estado de choque e ela só consegue dizer uma única palavra, repetidas vezes: mate. O garoto está gravemente ferido. A bala precisa ser removida o mais depressa possível, porém, ela raspou uma artéria localizada na cabeça, e eles precisam removê-la com todo cuidado para evitar que o garoto tenha um derrame. Quando ele está prestes a entrar na sala de cirurgia, novamente, aquela mesma cena. O chefe de cirurgia o convoca para operar o prefeito, que acabou de ter uma trombose e está vindo a helicóptero para o hospital. O diretor já vinha se encontrando com o prefeito já fazia um tempo. Eles estavam prestes a fechar um acordo em que o prefeito iria destinar muito mais verba para o hospital
aumentando em muito as chances do diretor conseguir entrar no conselho de medicina. Vocês percebem aí a situação em que o tema está incluído? Porque se ele decidir não operar o prefeito e o prefeito acabar indo a óbito, esse acordo nunca vai acontecer e o hospital vai perder a verba. Além do hospital perder dinheiro, nós sabemos como as coisas ficam sérias quando se mexe com dinheiro, ele vai prejudicar a candidatura do diretor, que, vale lembrar, é o seu sogro. Tema se encontra bastante confuso agora. Ele lembra do que aconteceu da última vez, que deu prioridade para um paciente de estado social maior, desrespeitando a ordem de chegada na emergência. Ele lembra de como se sentiu e que não quer passar por isso nunca mais. Ele fica imóvel por um momento e então toma sua decisão. Ele decidiu operar o garoto. Após o fim da cirurgia, ele fica na torcida pela recuperação do garoto e então encontra um médico que o substituiu na cirurgia do prefeito. Perguntando como o prefeito está, a resposta do médico foi curta e direta. Ele não resistiu. Em um evento de aniversário do hospital, ele encontra o diretor e se desculpa pelo que houve com o prefeito, mesmo que não tenha sido culpa dele. O diretor diz que está tudo bem, que ele fez o que considerou ser o correto. Eles são interrompidos pelo cerimonialista, que chama um novo chefe de neurologia para fazer uma fala. Tema diz que precisa ir, pois está sendo chamado. Ele acreditava que aquele cargo já era dele. É aí que o diretor revela que outra pessoa foi escolhida para ser chefe do departamento de neurologia do hospital. Ele diz que Tema pode até continuar trabalhando lá, já que ele é muito talentoso, mas que ele desistisse de ser um cirurgião de renome ou um pesquisador acadêmico de medicina, pois a partir daquele momento as portas estariam fechadas para ele. E que mesmo até se ele quisesse pedir transferência para trabalhar em outro hospital, o diretor não faria uma carta de recomendação. Do lado de fora, ele encontra sua noiva, que parecia estar esperando por ele. Ela então o chama de tolo e joga um anel de noivado que ele a deu no chão bem na sua frente. Ela encontra quem estava esperando, mas não era Tema. Era outro médico do hospital. Ele percebe que as consequências por fazer o que era certo eram muito duras. Ele perdeu quase tudo que tinha conquistado, só não foi demitido, mas o restante escorreu por entre seus dedos. Na UTI, ele se senta de frente para o garoto que ainda está inconsciente. Sem ninguém para conversar, ele começa a desabafar e acaba explodindo de raiva. Ele fala do diretor, dos médicos que compactuaram com ele, fala da injustiça que está sofrendo, da perda da noiva, do quanto que eles estão errados. E por fim ele chega até a dizer que queria ver o diretor morto. A partir de então, ele decide que já que não tem mais esperança de crescer nas pesquisas acadêmicas ou em cargos superiores nesse hospital ou em qualquer outro, ele vai se dedicar exclusivamente a salvar vidas sem discriminar ninguém. E quando o Tema deixa a sala da UTI, o garoto abre os olhos. O detetive da polícia local tenta conseguir informações da garotinha, Ana, mas ela continua sem responder nada. Os médicos e enfermeiras insistem para que ele desista por hora até que ela se recupere, mas ele é muito insistente. O detetive chega a sugerir que ela encontre o irmão, Johan, pois talvez assim ela consiga se recuperar e começar a falar, e aí ela possa responder às perguntas dele. A resposta que ele recebe é que o médico responsável, que é Tema, não permite visitas para Johan por enquanto. Os aliados do diretor estão irritados com os gastos que o hospital está tendo para manter Johan vivo. Eles reclamam que não podem negligenciar o garoto por causa da visibilidade que a imprensa está dando e a comoção que esse caso está causando na população. O caso dos gêmeos que perderam os pais. O diretor comenta que dá para até se aproveitar da fama que o caso está tendo se eles tirarem uma foto comovente do encontro entre os irmãos. Porém, ele é advertido que o médico responsável, Tema, não está permitindo visitas a Johan. Ele então, no mesmo instante, dá ordens para que o removam do caso sem que ele sequer saiba. A mesa ao lado do leito de Johan está cheia de doces e presentes que a população decidiu doar para o garoto. E aí, para comemorar, o diretor e seus aliados comem alguns desses doces como um brinde de vitória e então saem da sala. Tema ouve um grito feminino pelos corredores do hospital. Ele corre para o local de onde veio esse som e encontra médicos segurando Ana desmaiada e um dos médicos aliados do diretor segurando uma câmera fotográfica.
ele diz que não tinha dado permissão para visitas e então é advertido que não é mais o responsável pelo caso por ordens do diretor. Ele rebate dizendo quanto isso pode ser prejudicial para a recuperação de ambos os irmãos, mas ao olhar para o leito, Johan havia despertado. Mais tarde, depois do trabalho, Tema cai na bebedeira para se esquecer, pelo menos temporariamente, de tudo que aconteceu e de toda a frustração que ele está sentindo. No hospital, uma enfermeira vai na sala do chefe ver se eles ainda estão em reunião. Ao abrir a porta da sala, ela encontra tanto o chefe de cirurgia quanto o novo responsável pelo caso de Johan mortos. Na sala do diretor, em sua casa, sua filha entra no escritório para falar com ele. Ela o vê todo relaxado na poltrona, mas ao ver que ele não está respondendo aos seus chamados, ela se aproxima e o encontra morto também. No dia seguinte, Johan é informado pelo que houve pela polícia. E quando chega ao hospital, ele vê que Johan e Ana sumiram. A polícia revela que se trata de casos de envenenamento e que a administração da dosagem do veneno encontrado, daquele tipo específico de veneno, foi tão precisa que praticamente só um médico poderia ter feito aquilo. O mais interessante é que resquícios do veneno foram encontrados em embalagem de doces encontrados nos bolsos das vítimas. Então aqueles doces que o diretor e seus companheiros comeram estavam envenenados. Será que estavam tentando envenenar Johan e Ana? Bom, os dois sumiram. Em seguida desses acontecimentos, a vida de Tema começa a melhorar. Ele recebe um convite da nova diretoria do hospital para ser o novo cirurgião-chefe. E sua ex-noiva também pede para voltar com ele, aquele puro suco de interesse. Mas ele rejeita ela na hora. 1995. 9 anos se passaram e agora a polícia local e a BKA, que é o equivalente à Polícia Federal da Alemanha, está cuidando do caso de assassinato de um casal de meia-idade sem filhos. Esse já era o 4º caso em um curtíssimo tempo e os outros 3 casos seguiam o mesmo padrão. Casais de meia-idade sem filhos. Vamos falar agora um pouco sobre o inspetor Lund. Ele é um inspetor da BKA. A BKA é como se fosse a Polícia Federal, só que da Alemanha, certo? O FBI da Alemanha. E ele é um cara muito excêntrico. Ele tá sempre com um sorriso sinistro, que não é nem um pouco simpático, na verdade, chega a ser até um pouco espantoso. E quando ele consegue alguma informação, ele faz um movimento estranho com os dedos da sua mão esquerda, como se ele estivesse digitando algo. Quando ele é perguntado sobre isso, ele afirma que está guardando na sua memória interna as informações necessárias e que ele consegue ter acesso a todas essas informações que ele guarda no momento que ele precisar. Inclusive, o caso de envenenamento de 9 anos atrás está com o inspetor Lund, e é o único caso até agora que ele não conseguiu resolver, mas o caso ainda está em aberto. Um homem foi atropelado ao correr pela rua saindo de um beco à noite. Ele parecia estar fugindo de algo. Ele é levado ao hospital e é Tema quem vai cuidar dele. Ao acordar no dia seguinte da cirurgia, Tema pergunta como ele está e ele responde: "Está vindo. O monstro está vindo." Acontece que esse homem já foi preso outras vezes após arrombar casas, e ele é suspeito de estar envolvido com os casos de assassinato dos casais de meia-idade sem filhos, o que vem acontecendo já há um tempo. Como ele é um suspeito, há um policial do lado de fora o tempo inteiro para vigiá-lo. Ele tem uma conversa com o Tema sobre a valorização de vida, se sente até emocionado. E depois dessa conversa, ele decide se entregar. Isso ele já está só, Tema saiu. Ele sai para falar com o guarda, dizendo que quer se entregar, e então ele encontra, no corredor do hospital, o guarda morto. Tema volta com um presente para Junkers, esse suspeito, mas ele encontra o policial morto no corredor, e instantaneamente ele corre para dentro da sala do leito e não encontra Junkers. Junkers havia fugido. Ele olha pela janela e o vê correndo, entrando numa esquina. Ele chega a um prédio abandonado e no último andar encontra Junkers prostrado, em frente a um homem misterioso. Esse homem fala com Tema como se o conhecesse, e fala que há 9 anos atrás sua vida foi salva por ele. Aquele era Johan. Junkers confessa para Tema, em profundo desespero, que ele e seus 3 amigos foram contratados por Johan nos 4 casos de assassinatos recentes pelo país. Seus amigos haviam sido mortos por Johan e ele era o próximo. Tema tenta desesperadamente convencer Johan de que aquilo era errado, de que a vida deve ser valorizada sempre. Mas a resposta que ele recebe
era completamente inesperada. Johan diz que se inspirou em Tema, que ouviu todas as injustiças que o diretor e seus aliados fizeram com ele, que o próprio Tema falou que os queria ver mortos, e então ele admite que foi ele, Johan, quem matou os médicos. E pior ainda, foi tudo por Tema. Com essa revelação, Tema fica em choque, e então Johan puxa o gatilho da arma que estava apontando para Junkers. Johan, o garoto por qual Tema sacrificou tudo, o garoto que Tema salvou há 9 anos atrás, agora é um assassino. Johan é um monstro. Gente, Monster eu amei. E é porque eu só li o primeiro volume. Se eu não me engano, são 18 volumes na edição Tancombo. Então ainda tem muita história para acontecer. Adorei esse clima sério, tensão. Não só da parte dos assassinatos, mas também de toda aquela situação estressante que o Tema passa o tempo inteiro. Você sente muita raiva do diretor, da noiva dele, ex-noiva agora, né? Dos outros médicos que compactuam com aquela política muito injusta do diretor, da situação dos pacientes que são deixados para trás. É um mangá que te envolve. Você consegue ler o primeiro volume numa sentada só. Muito bom, recomendo demais. E com certeza eu vou continuar lendo, sim. E eu quero muito trazer a análise dos outros arcos de Monster aqui. Talvez se torne uma série do canal fixa. Talvez mais tarde a gente tenha uma playlist completa das análises dos arcos de Monster. Vamos ver. Mas que eu vou continuar lendo, eu vou sim. E tem um anime também, né? Vocês gostam do anime? Quem já assistiu? Tem muita diferença do anime pro mangá? Eu talvez assista um anime, mas eu vou priorizar o mangá, porque eu gostei demais desse clima e não quero que ele seja quebrado por enquanto. Então, primeiro eu vou ler o mangá, depois pode ser que eu assista um anime. O que é que vocês acharam de Monster? Vocês já tinham lido? Vocês estão conhecendo a história por esse vídeo? Deixe os comentários aqui embaixo, tá certo? Não esquece de dar like no vídeo e de se inscrever no canal. Ativa os sininhos das notificações para vocês continuarem recebendo os nossos vídeos. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, tá certo?